Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer colocar uma pedra em cima e esquecer. A gente nunca quer lembrar. Mas tem situações que é impossível você não lembrar. Talvez você vai fazer de tudo, vai querer fazer com que está tudo bem, né? E aquilo não vai sair dentro de você. Você vai esconder de seus pais, vai esconder de seus irmãos, dos seus amigos, mas aquilo vai estar lá dentro de você, matando você, destruindo você. E você luta, luta, luta. Você quer apagar aquilo da tua mente, mas nunca consegue apagar. Isso aconteceu comigo. Sofri um abuso sexual na minha infância. E eu fiquei durante 41 anos em silêncio. Eu nunca queria tocar no assunto, mas isso estava me matando por dentro. Isso estava destruindo destruiu o meu relacionamento com minha família. Eu era uma pessoa que eu achava que ninguém gostava de mim. Eu achava que meus irmãos não gostavam de mim, minhas tias não gostavam de mim, ninguém gostava de mim. É porque eu tinha um câncer dentro de mim, no meu coração, aquele abuso estava mais dentro do meu coração e na minha alma, né? Sofri aquele abuso lá na minha infância por volta dos meus 10 anos de idade. Até então eu já estaria aí com meus 51 e não entendia o porquê, né, do sentimento de suicídio que eu tinha direto, né, pensando em suicídio, lendo a Bíblia, né, lendo a Bíblia Sagrada, orando, jejuando, pensando em suicídio. Eu não entendia. Até que um dia eu fiz um propósito de jejum, 3 dias de jejum. Foi em setembro de 2023, vai fazer 3 anos agora, para Deus me revelar o motivo daquele sentimento de suicídio. E quando foi numa madrugada em oração, eu ouvi a voz de Deus aqui, ó. Deus falou comigo. Foi o abuso que você sofreu na sua infância. Deus tirou a minha mente e me levou lá na beira daquele rio. E a partir daquele dia eu ouvi a voz de Deus falando aqui comigo. Fala, você precisa falar. Você precisa rasgar essa ferida que está aí dentro de você. E a partir daquele dia eu falei. E fiz como Deus me mandou. Deus mandou chamar um ungido dele para que orasse por mim para cair aquela maldição. Aí você pode pensar, mas como? Né? Eu me batizei aos 19 anos de idade. Era para ter quebrado aquela maldição. E eu achava que tinha quebrado. Né? Entendeu? E o que mais me fez sofrer é porque eu nunca achava que foi a pessoa que abusou de mim, que a culpa era dele. Eu nunca achava. Eu sempre achava que a culpa era minha. Porque foi por causa de uma desobediência a meu pai, né? Meu pai sempre me recomendava, não vai tomar banho no rio com estranhos, e eu fui, né? Morava numa norte do Brasil, uma época em que ninguém tinha banheiro em casa, todo mundo ia tomar banho no rio, e ali eu sofri aquele abuso. Um dia que eu fui com aquele cidadão, só eu e ele, né? Eu lembro que foi um domingo, à tarde, estava calor, e ali eu sofri aquele abuso. E isso quase destruiu a minha vida. Eu posso falar quase, porque graças a Deus eu estou bem aqui, né? Estou aqui, vou fazer 55 anos em março. Estou vivo aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, entendeu? Então eu quero falar com você. É difícil falar, viu, gente? A gente, olha, gente, uma pessoa que sofreu abuso na infância, ele acha que primo não gosta dele, prima não gosta dele, tio não gosta dele, irmão não gosta dele. De repente, ele começa a pensar também que pai não gosta dele, que mãe não. Ninguém. Então, eu quero dizer para você: se você convive aí com alguém amarga, que diz que ninguém gosta dela, vai investigar a fundo. Talvez essa pessoa sofreu um abuso na infância, tá? Porque eu era assim. Eu achava que ninguém gostava de mim. E eu era até agressivo mesmo com as pessoas, porque eu tinha aquilo dentro de mim que eu não tinha como eu
Eu não sabia como eu ia fazer para me libertar daquilo. E às vezes era através da agressividade que eu tentava, às vezes, me desabafar, né? Tinha muita vergonha de tocar no assunto. Só falei porque Deus me fez falar, né? Entrei numa dimensão espiritual diante de Deus e aí acabei falando, né? E graças a Deus estou aí já indo para 3 anos que não tenho mais aquele sentimento de suicídio. Faço os tratamentos para depressão, tomo os medicamentos certinho, mas o sentimento de suicídio que eu tinha não tenho mais, graças a Deus. Então eu quero falar com você, talvez você guardou isso dentro de você, você fez igual eu fiz, guardou só para você. Fale com alguém, desabafa, coloca para fora isso aí. Porque se você fazer isso, você vai se libertar desse mal que está dentro de você. Procura ajuda, fala com teu pastor, fala com teu pai, fala com a tua mãe, chora. Oh, meu Deus, a minha mãe desceu à sepultura sem ouvir essas palavras da minha boca. Eu não falei com a minha mãe. Talvez se eu falo com a minha mãe, eu tinha sido curado antes, né? Eu tinha evitado muito sofrimento, né? Porque tinha dia que eu precisava de alguém para chorar comigo. Eu precisava de alguém para chorar comigo. Mas eu não tinha para quem falar. Eu não tinha para quem falar. Até que um dia, aí, após a morte da minha mãe, né, daí, para quem eu poderia falar isso? Aí eu falei para Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Aí eu falei para Deus e Deus me ouviu e me anunciou que eu não sabia. Aquilo estava me matando. Eu carrego as consequências daquele mal até hoje. Mas graças a Deus, a minha alma está liberta. Deus salvou a minha alma. Falou com vocês, seu irmão em Cristo, João Zacarias.